O ministro Luiz Henrique Mandetta defendeu manter o máximo grau de distanciamento social para conter o avanço da pandemia. E eu tenho dialogado com os secretários estaduais e municipais dentro do que é técnico, dentro do que é científico. É uma decisão política que contraria a proposta do governo federal. O presidente Bolsonaro entende, como eu entendo, que nós devemos concentrar na questão do isolamento do grupo de risco. E eu me baseio na experiência que eu já tive de comandar o enfrentamento a várias epidemias, com um bom resultado, onde nós concentramos nos grupos de risco, protegemos o grupo de risco e não impedimos que a atividade, que a vida continuasse. Inclusive, não permitimos que as escolas continuassem fechadas, porque o contágio das crianças acontece igual fora da escola. Elas vão se encontrar com os amigos na praça, na rua, na casa deles, e acabam contaminadas igual. Clara divergência desde o início da crise entre as posições do ministro da Saúde, a favor de um amplo isolamento social, e do presidente Jair Bolsonaro, que defende a medida só para idosos e quer que o restante continue trabalhando. As medidas que estão sendo tomadas pelos governos estaduais e pelos municípios levam a uma imposição já há 3 semanas, mais de 3 semanas, de uma quarentena rigorosa, fazendo com que as pessoas fiquem em casa, fechando lojas, fechando shoppings, proibindo ônibus de circular, fechando escolas. Toda a epidemia de um vírus novo, que as pessoas não têm defesas, ele atinge milhões de pessoas em poucas semanas. Não é uma coisa que só aquele caso da pessoa que ficou com tosse, com febre, que fez o exame é que tem o vírus. Não, o vírus já está Quando isso acontece, quando se descobre o primeiro caso, se descobre que tem um vírus novo, o vírus já está há meses circulando e já atingiu milhares ou milhões de pessoas. Ela é incontrolável, não tem como achatar esta curva. Tem que atingir mais da metade da população. O vírus infecta mais da metade da população de forma incontrolável, de forma assintomática, 99% dos casos, para começar a ter o efeito, essa queda, que é o efeito rebanho, onde as pessoas com anticorpos, em grande quantidade, mais da metade da população com anticorpos, impede a progressão do vírus, diminui a velocidade da progressão do vírus e protege as pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus e nem têm anticorpos para o vírus. Aos que destilam ódio, os que destilam fake news, calma um pouco, deixa as pessoas respirarem um pouco, depois, mais para frente, faz um pouco de fake news, em vez de postar 10 fake news por dia, posta 2, aí ele alimenta sua necessidade da fake news. Não adianta encerrar as pessoas em casa, não adianta fechar as pessoas em casa, porque muitas pessoas que vão ficar fechadas em casa já estão com vírus, mesmo não tendo sintoma, e vão contaminar os outros. E a contaminação vai se dar dentro de casa muito maior do que fora de casa. Um número expressivo terá uma doença que vai levá-los ao hospital e um número vai levá-los à CTI e um número vai a óbito, ponto. Porque está se liquidando com a economia sem necessidade. Não precisa ser nenhum gênio em epidemiologia para entender isso. Quarentena vertical ou isolamento vertical é pegar as pessoas doentes, pessoas fracas, os velhos, as pessoas que estão contaminadas e deixar em casa. As pessoas doentes ficam em casa, as outras vão trabalhar normal. A economia não pode parar, senão o mundo quebra. O vírus ele se propaga muito rápido e muito antes de ser detectado. Quando se descobre que tem um vírus novo, ele já está na população, ele já está circulando, né? Porque uma coisa importante que a população saiba é que 99% das pessoas que vão ser contaminadas pelo vírus não vão ter sintoma nenhum. O presidente Bolsonaro não estava errado, ele estava completamente certo quando ele disse que pessoas que tiverem coronavírus vão ter, no máximo, um resfriadinho. Ele não está errado. Clínica e epidemiologicamente, ele está certo. O Japão, a Coreia do Sul, Israel, os Estados Unidos, qualquer povo rico e inteligente fazem isso. Jamais todo mundo fica em casa. Não, e se os comunistas querem que vocês fiquem em casa para o país quebrar. O STF quer a mesma coisa, o Congresso, a Rede Globo, toda essa imprensa. Não se assustem porque vai aumentar muito o número.
de casos. Não quer dizer, até porque o Ministério está conseguindo mais kits para fazer exame e tal. Não tem problema, vai aumentar o número de casos. Quando chegar no ápice, na terceira semana de abril, começa a cair, porque a maioria da população já está imunizada. E aí, essa é a história natural de todas as epidemias virais. Eu acho que isso tinha que ser mais explicado para a população, né? Eu acho que, em vez de ficar fechando shopping, casa de comércio, tinha que explicar isso, porque está se liquidando com a economia sem necessidade. Aquela peste suína que teve aqui matou, mas muitas vezes mais do que esse coronavírus vai matar. Em junho esse coronavírus vai embora e ninguém parou a economia, ninguém parou nada. Então vamos prestar atenção. Caiado, Dória, governadores comunistas, pelo amor de Deus, hein? Pega os doentes e fala para ficar em casa, o resto vai para a rua, vão trabalhar. Existem alguns países que estão fazendo quarentena vertical, deixando isolados só as pessoas que são de risco. Esses países são Japão, Coreia do Sul, Israel, Holanda, México e Bielorrússia. E a gente está caminhando, o Brasil e os Estados Unidos estão caminhando para poder fazer essa quarentena, aplicar a dinâmica, a estratégia da quarentena vertical dentro aí de 1 ou 2 semanas no máximo. Tomarem todas as medidas higiênicas, lavar as mãos, pegar com água e sabão. Água e sabão é melhor do que álcool gel até. O sabão mata mais, o sabonete, sabão, mata mais o germe. E aí tratar com eles, tomar cuidado, fazer higienização da casa, é isso aí que tem que fazer, com água e sabão. Quarentena vertical. Os doentes, os fraquinhos, os velhinhos que estão doentes, fiquem em casa, que é o certo, né? Porque todo mundo tem o vírus. A epidemia, qualquer epidemia, ela chega, sobe, né? Tem aquele pico, e depois ela vai embora. E ela só vai embora quando todo mundo está com o vírus. E todo mundo está imune. 96% das pessoas que pegar esse corona não vai ter nada mais do que um espirro. Todo mundo tem vírus e todo mundo pega uma gripezinha. 2, 3 dias. Eu tomo chá com gengibre, limão e alho quando eu começo com a coriza, com o nariz escorrendo. Em 2 dias não tem mais nada. Isso é uma força da natureza, é uma história natural da virose. Ela só regride quando a maioria da população está contaminada. E a maioria não vai sentir nada. O que nós estamos precisando é de gente assim, que sabe se comunicar. É rapidinho, é pabuf, é na panela. Ô Bolsonaro, coloca meus vídeos aí em cadeia nacional. Eu acho que é mais fácil uma pessoa morrer atropelada no parque, atropelada numa rua aqui de Brasília, do que morrer de coronavírus. O coronavírus vai ter um número muito baixo de casos fatais. O que está sendo feito aí é que eles estão instrumentalizando essa epidemia para poder tirar o Jair Bolsonaro do cargo. É um absurdo. O STF e o Senado fizeram medidas aí que colocam a gente numa rota de colisão para o presidente chamar um 142. Não tem como parar o mundo. Quanto tempo vai ficar parado? Fica todo mundo em isolamento, ninguém faz nada, e o vírus desaparece? Não, o vírus está ali. O país sem trabalho, sem empresa, ele quebra. E a empresa quer que o país quebra. O STF, Congresso Nacional, é tudo comunista. Esses governadores comunistas aí, o Caiado, o Dória, né? Aqueles catingudos lá, tem mais uns 20, né? Isso é tudo tranqueiro, eles querem que o país quebra, entendeu? País desenvolvido que nem Japão, não tem todo mundo, não pode sair de casa, isso não existe lá. Lá tem o quê? Quarentena vertical, isolamento vertical. Os doentes ficam em casa, o resto vai trabalhar. Primeira semana de junho terminou essa epidemia, primeira, segunda semana de junho já terminou, né? No Brasil, pode ficar pipocando em alguns lugares que teve menos casos, vai ter um pouquinho mais e tal, mas a epidemia como um todo, ela termina. Olá, amigos. Vamos falar sobre um assunto que tem dominado, sobre achatar a curva, certo? Achatar o pico. O que quer dizer achatar a curva? Então, quando nós temos muitos casos de uma endemia, uma doença infecciosa, então ele tem essa evolução. Sobe até um pico quando tem muitos casos, depois de algumas semanas ele cai, tá certo? E aí, quando você achata essa curva, você faz isso aqui, faz com que você tenha menos casos, quer dizer, a área é igual, você tem menos casos de pico, só que você empurra mais para frente. Isso faz lógica quando nós estamos no hemisfério norte,
Mas na realidade, no Brasil, como você sabe, nós tivemos em 4 semanas de evolução apenas 4.256. Lembra? Isso é menos da metade que a Itália teve no único dia na semana passada. Menos da metade que a Espanha teve no único dia na semana passada, em 4 semanas. O pico no Brasil, na realidade, é esse aqui. Essa pequenininha, não é nem pico. Essa é uma colina. É isso aqui que eles estão querendo você achatar. Não tem o que achatar. Mesmo que achate, tem um grande problema. Nós vamos empurrar isso mais para frente. E qual o risco? Segundo a publicação no Lance da semana passada, ele mostra exatamente isso. O que aconteceu? A quarentena social que estão sendo impostos por alguns governadores é isso aqui, ó. Está subindo, entrando na quarentena social, diminui a propagação do vírus, tá certo? E é o que acontece? Realmente, ele achata e cai. O que acontece? Depois de algum tempo, quando você levanta a quarentena, vai ter exatamente isso que acontece. Então, risco de ressurgimento lá para frente. Qual o risco? Vamos jogar isso para os meses do inverno, tá certo? Então, o que acontece? Nós temos vários trabalhos, esse foi publicado no MIT, a própria revista Lancet, aqui embaixo, também fala a mesma coisa, sobre a influência do clima na evolução dessa doença. Esse trabalho está sendo publicado, foi feito por 4 biologistas em Beijing, que calcularam a influência da temperatura e umidade na R0 do vírus. Você sabe que o R0 é a contagiosidade da doença. O sarampo tem 20 e um cara com sarampo passa para 20 pessoas. No coronavírus é 2,2, muito semelhante ao da influenza A e B. O que eles fizeram? Se para cada grau de subida na temperatura, 1 grau, o R0 cai 0,0383 para cada grau. E se aumentar a umidade em 1%, ele também diminui, certo? Um fator de 0,0224. Ora, se Nova York, Paris, Londres estavam com 7, 8 graus e Brasil, essa semana, esse fim de semana inteiro, teve uma média temperatura de 25 até 30 graus, dependendo da região, e uma umidade de 70%, vou fazer os cálculos. Eu fiz. Se eu aumentar a temperatura, a diferença de temperatura de 10 graus centígrados, 17 para 17, lembra, nós temos 25, muito mais. E a umidade no inverno, sabe, é 20%, 25%, aumentar para 60%, 70%, como aconteceu esse fim de semana com chuva e tudo, sabe quanto cai o R0? Cai para 1,2. Ou seja, isso explica por que nosso pico é isso aqui. Então, não faz sentido fazer quarentena. Entendeu? Não tem. Nós temos que aproveitar esse sol, essa temperatura magnífica, ganhar bastante vitamina D para aumentar a nossa resistência para enfrentar não só esse vírus, mas o próximo vírus que é pior, que é a influenza A e B. E a questão que eu faço é o seguinte: faz sentido que num país continental como o Brasil, uma cidade de 2.000 habitantes isolada na Amazonas, Mato Grosso, tenha o mesmo grau de confinamento que metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro? Essa pergunta já começa a ser feita aqui na Itália. A cidade onde eu estou, Lucca, na Toscana, são 6 mortos. Os números não têm aumentado. A situação crítica continua no norte da Itália. Será que vale a pena fechar um país inteiro por causa de uma situação crítica em uma região? E o mesmo vale para o Brasil, um país continental, gigantesco. Aqui na minha cidade você pode sair com o seu cachorro. É permitido também se exercitar, não muito longe da sua casa. 70% das mortes ocorreram em uma região específica. O país já passou da fase do pânico. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 22 de março de 2020. Estamos aqui no Japão, em Tóquio, em plena crise de coronavírus, onde as pessoas se resguardam em casa para evitar a proliferação dessa maldita doença. Então, dá uma olhada só.
Dá uma olhada na cara de pânico da população. Só que não, aqui corre tudo normal, o comércio está aberto, o shopping está aberto, as fábricas estão funcionando, os meios de transporte estão funcionando, só as escolas aqui estão paradas. Apesar de termos um número bem pequeno de mortalidade, nós temos casos de doença assim, só que é tratado como uma gripe normal, sem pânico, sem problema nenhum. O governo se recusou a decretar estado de emergência e a população está tranquila, está curtindo esse belo dia de primavera e o aparecimento das nossas flores de cerejeira aqui, eu fazendo compra. Abraço, galera. Lá, Nihonjin. Brasil, buradinho desse. Né, Smile, olha lá. Ei! Olha a cara de preocupado aqui dos Nihonjin, né? Buradinho, Amade, né? Buradinho? Só desse. Came from Brazil. Watashi wa São Paulo, né? Good. Angel. Isso. População super legal, super simpática. Abração pro Brasil, galera.